Lília Faustino é escrivã da Delegacia de Homicídios, é instrutora de Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal no Centro Esportivo Arena. A gente conversa com ela nesse nosso bate-papo para poder saber a importância desse tipo de trabalho de defesa pessoal, da arte marcial, no dia a dia das mulheres e o que pode contribuir para evitar, vamos dizer assim, danos maiores, né? Com vocês então, Lília Faustino. Lília, muito obrigado pela entrevista, muito obrigada por estar aqui. Eu que A agradeço. primeira pergunta já vai te dando espaço para que você fique à vontade para falar. A sua experiência, a sua vivência com a mulher oprimida, a mulher abatida, ameaçada, e quando você encontra essa pessoa no seu curso de defesa pessoal, o que você consegue passar para ela para minimizar os danos que ela tem em relação a esse processo? Olha, por incrível que pareça, na defesa pessoal, quando a gente depara com mulher nesse tipo de situação, primeira coisa que a gente tem que passar para ela é que ela é capaz de se autodefender. Ela não precisa terceirizar a defesa pessoal dela, né? Que ela é capaz. Porém, antes disso ainda, você tem que mostrar para ela que ela é uma mulher autossuficiente. Mas às vezes a dependência dessa mulher ela tá tão grande, sabe? Que ela não se enxerga como ser humano. Então você tem que começar a tratar essa mulher como ser humano e fazê-la enxergar que ela é um ser humano, né? Dotado de inteligência e que é necessário ela ter um amor próprio. Você falou uma coisa interessante. Você acha que o nível de ameaça, de convivência diária com aquele que é o opressor, vamos dizer assim, acaba tirando dela a identidade, a formatação de ser humano mesmo, como você disse, né? Sim. Ela perde essa referência. E essa perda de referência, ela tem alguma coisa a ver com a economia, com o fato dela ser dependente financeiramente do parceiro? O que pode fazer com que ela se diminua tanto assim? Pela minha experiência, né, na área, tanto de segurança pública quanto na defesa pessoal feminina, inicialmente o homem ele começa a anular a mulher na sua própria essência de ser mulher. Ela passa um batom, uma roupa que ela veste, né? Primeiro ele começa a anular a mulher nisso, na própria vaidade dela, sabe? É tirar a essência dela ser mulher, o prazer dela de usar um batom. Ah, você não pode usar esse batom porque ele é muito escuro. Esse batom não condiz com a sua, com o seu caráter, batom escuro. Tem que ser um batom mais claro. Daqui um dia ela começa a passar um batom mais claro, ele já fala, olha, eu acho que você não precisa de batom, a cor do seu lábio é tão bonita. Aí depois vem pra roupa, né? Olha, eu acho que essa saia tá curta, vamos colocar uma saia maior, porque eu acho que não condiz com a sua condição. Você é uma mulher casada, né? Você tem um homem que cuida de você, vamos aumentar um pouco a sua saia, tá? Quer dizer, ele começa no mínimo detalhe e vai aumentando esse tipo de restrição Sim, do dia a dia da mulher. é com aquele autocuidado velado, mas na verdade não passa de uma sensação de posse, né? Eu Sentimento de sou o dono, posse. né? Eu sou Eu estava dona. falando isso, curioso, eu estava conversando isso hoje, a gente falando exatamente sobre a violência da mulher com uma advogada, e ela disse exatamente a mesma coisa. A opressão não começa de um dia para a noite, a agressão, o feminicídio não ocorre de um dia para a noite. Não. Ele ocorre nos pequenos detalhes até o momento em que ele sente que aquela posse já não é mais dele. Lembrando que o feminicídio é uma tragédia anunciada. Importante você falar isso. Como é que você entende isso? Porque o homem, ele não chega da noite para o dia e mata a mulher. Ele começa nos mínimos detalhes, né? Essas restrições pequenas, veladas de cuidado. Aí depois é um empurrão, depois um tapa. É o empurrão, uma comida mal feita, que ele acha que está mal feita, ele joga o prato no chão e fala, sua comida está ruim hoje, está muito salgada, e joga o prato no chão. Né? E começa aquela violência. Mas a mulher acha que aquilo é culpa dela. Ah, eu salguei muita comida para o meu bem. Né? Começa desse jeito. Aí entra no ciclo de violência. Oh, meu amor, desculpa eu ter jogado um prato de comida no chão. Eu estava tão nervoso. Aí ele chega com uma caixa de bombom e pede desculpa. Né? Aí no dia seguinte eles entram na lua de mel. Ele dá um beijo nela
e fica tudo por isso mesmo. Aí na outra semana começa a ficar um pouco mais grave essa situação da agressão, né? Ele chega em casa e ela simplesmente ainda não tomou um banho. E ele queria namorar com a sua companheira, com a sua esposa, né? E ele ainda não tomou banho, por quê? Porque ela estava ali envolvida com as tarefas de casa. E aí o que que ele faz? Ele dá um tapa no rosto dela. Gente, tudo isso que eu estou falando é realidade, tá? Que a gente escuta na minha experiência. Dá um tapa no rosto dela. E ela fica sem entender por quê. Aí ele, poxa, eu cheguei em casa doido para te ver e você nem tomou um banho. Ah, meu bem, mas eu estava aqui tentando fazer uma comidinha gostosa para você. Tem Não, toma nada um que banho. explica esse tipo de Não, atitude, né? mas é só que a mulher começa a achar que a culpa é dela. E Tá. aí vai entrar nesse ciclo. E aí esse ciclo vai levando até um ponto, e aí como é que você consegue entender ou ver que a defesa pessoal é capaz de interromper esse ciclo? Como é que você consegue fazer com que a mulher entenda, olha, você pode parar isso? Pois bem. No caso da defesa pessoal, a gente ensina a mulher a se prevenir, né? E essa prevenção vem com umas certas atitudes. Ou seja, você tem que identificar as situações de risco. Levando-se em consideração aí a violência doméstica, ela tem que identificar quando o homem é um possível agressor. E como que ela identifica isso? Nesses cuidados velados. Porque uma mulher que ela é independente, que ela sempre é, trabalhou, né? Que ela sempre teve dinheiro para se manter. De repente, o seu companheiro, o seu marido chega para ela e fala: olha, eu agora vou te sustentar, você não precisa mais trabalhar, né? Já Isso começou errado. já começou errado. Porém, a mulher ela começa a enxergar isso como um cuidado. Não, ele quer cuidar de mim. É sempre assim, sabe? Isso é uma atitude de um homem abusivo. Então, a mulher tem que ficar Ela esperta. ali ela já tem que entender, ó, ou eu bato o pé aqui agora e falo que eu não vou continuar trabalhando, ou Ou lá então, na frente eu a vou me coisa vai ficar anular. bem. E vai só piorando. Vai só piorando. Então, esse tipo de atitude preventiva, a gente ensina na defesa pessoal, levando em consideração um ambiente de violência doméstica. Tá? Sim. A gente ensina a mulher a identificar. Tá, aqui eu te pergunto mais uma coisa. Da outra vez que a gente conversou, a gente estava falando no Projeto Arena, né? A gente esteve lá fazendo uma entrevista e lá nós tivemos alguns depoimentos até chocantes, vamos dizer assim, alguns Sim. depoimentos bem emocionantes e que instigou a empatia da gente em relação àquilo. Hoje, você ainda tem aquele tipo de aluna que vai para lá procurando a autoafirmação, a autoconfirmação de si mesmo? Temos, com certeza, isso é o tempo todo, tá? O tempo todo. Mulheres que precisam ali daquele momento no tatame para se sentirem úteis para elas mesmas. Porque às vezes o estímulo que elas têm fora do tatame, né, é um estímulo ruim, uma má influência. Elas são vistas como objeto, né? São maltratadas. E ali no tatame, elas veem que o corpo delas tem uma utilidade, a autodefesa. Vocês não têm ideia do que é isso para uma mulher, porque a mulher ela é vista como sexo frágil, né? Mas por que a gente é vista como sexo frágil? Apenas porque a nossa força não é na mesma intensidade que a do homem. Só por isso. Porém, nós temos uma força interior tão grande que a gente é capaz de fazer tanta coisa impossível que até mesmo a gente duvida. E Mas essas coisas a isso gente é bobagem, que enxerga. eu vi outro de uma equipe da Polícia Civil brasileira indo para Dubai, se não me engano, numa competição, com o pneu que elas levantaram lá, tô para ver homem levantar. Isso é bobagem. Pois é. E assim, é sobre isso, sabe? Então, Miriam, eu queria muito que você me posicionasse em relação ao seguinte. Dadas as circunstâncias, as informações que nós temos hoje, em Santa Luzia, mesmo você não estando na delegacia de mulheres, o que você tem de feeling, de sentimento sobre a violência da mulher e o tratamento a esta violência da mulher? Melhorou, piorou? Como é que está isso? Olha, eu acredito que melhorou muito, principalmente a questão da divulgação. As mulheres elas têm procurado mais o atendimento. Elas têm procurado mais a delegacia, tá? Pelo que eu tenho visto. E, assim, o amparo tem sido maior. A própria rede para poder amparar essa mulher em situação de violência, ela está muito maior. Em todo o âmbito que vocês imaginarem.
Fecha agora para a gente com um convite, as suas palavras do jeito que você achar conveniente e o convite para que conheçam esse fantástico curso de defesa pessoal que prioriza as mulheres. Eu tenho certeza que tem homem também, mas eu aposto que a mulherada está muito mais focada lá, né? Olha só, convido você, mulher, tá? Que quer aprender um pouco mais de defesa pessoal, para procurar a Lília lá no Centro Esportivo Arena. A gente está localizado lá no bairro Palmital. A Arena ela tem mais de 14 anos aí no mercado, nós temos várias modalidades e eu sou a professora de defesa pessoal feminina. Lá você vai aprender a se autodefender, tá? Você não vai mais terceirizar a sua defesa pessoal, você vai aprender a prevenir diante de situações de risco. Você vai aprender que você é capaz de diversas coisas, inclusive se defender de gente que você nunca imaginou que se defenderia. Eu espero lá. Um beijo e as. Falamos com Lília Faustino aqui no Bate-Papo com o Feio e o endereço do Centro Esportivo Arena está passando aí embaixo. Procure porque vale a pena, tá bom?